Você já se perguntou por que às vezes a gente sabe o que está de errado com a gente, vamos dizer? A gente sabe como se transformar, o que fazer para sanar aquela situação, mas efetivamente a gente não consegue se transformar? Entender que existem vários graus de sabedoria, né? No budismo a gente vai falar que existem 3 graus de sabedoria, chamados Sutta Mayapanya, Chinta Mayapanya e Bhavana Mayapanya. Panya significa sabedoria, né? Em Pali. Vamos entender então cada um desses níveis de sabedoria. O primeiro nível de sabedoria é o que a gente chama de Sutta Mayapanya, que significa o quê? É a sabedoria que está escrita nos textos sagrados, por exemplo, ou a sabedoria que você escuta de um professor ou escuta de alguma pessoa. Um pedaço de sabedoria que vem de uma fonte externa. Então, por exemplo, imagine que você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo e de repente você começa a ir atrás de pessoas, como por exemplo um médico, e ele descobre então que você está com colesterol alto. Beleza, você então adquiriu essa sabedoria de tipo, estou com colesterol alto. E o médico te passa uma recomendação para combater esse colesterol alto, seja mudança na sua alimentação e uma rotina de exercícios. Então você sabe qual que é o problema que você tem, colesterol, e você sabe como resolver, fazendo exercícios físicos e mudando a sua alimentação. Só que só saber esses 2 fatos é o suficiente para você baixar o seu colesterol? Não é o suficiente. Só sabendo disso, ou ficar recitando isso para todo mundo, olha só, eu tenho colesterol, se eu fizer exercício físico e mudar minha alimentação, eu consigo baixar meu colesterol e ficar bem de novo, não vai adiantar muita coisa. E isso nos leva ao segundo tipo de sabedoria, que é chamado Chinta Mayapanya. Então, que é essa sabedoria quando você consegue contemplar alguma coisa, no sentido de você consegue compreender profundamente. Então você consegue compreender toda a dinâmica, vamos dizer, de como que o colesterol funciona no seu corpo, e você consegue entender por que certos alimentos vão te ajudar e certos alimentos vão te prejudicar, e por que o exercício físico vai te ajudar nessa situação toda. Então, basicamente, a gente nessa fase intelectualiza e consegue compreender intelectualmente e consegue explicar para qualquer pessoa como é que vai funcionar o nosso plano e por que ele vai funcionar. Só que mesmo assim, só isso é o suficiente? Também não. Isso nos leva ao terceiro nível de sabedoria, que é o único nível de sabedoria que realmente consegue nos transformar, que é Bhavana Mayapanya. A sabedoria conquistada através da experiência direta. Ou seja, a partir do momento que você começa a modificar a sua alimentação, se alimentar corretamente, e a partir do momento que você começa a fazer exercícios. Então, naturalmente, o seu corpo vai começar a baixar o colesterol. E aí você vai saber no nível prático, o nível de vivência, de transformação interna, como é que você baixa o seu colesterol. É muito importante ter essa concepção, porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem muita informação, muito conhecimento, inclusive a gente ficou um pouco, talvez muito, viciado em informação e conhecimento. Então todo o sistema educacional está baseado nisso, em simplesmente colocar mais informação, mais conhecimento e pouca praticidade da coisa, pouca aplicabilidade desse conhecimento que a gente tem. Então basicamente a gente hoje em dia sabe 1000 maneiras de mudar a nossa alimentação para a gente ficar mais saudável, a gente sabe 1000 maneiras de fazer exercício para ficar mais saudável, a gente sabe 1000 maneiras que a gente poderia fazer para ajudar o planeta, a gente sabe 1000 maneiras de um monte de coisas. Só que, por a gente ficar tão assoberbado com tanta informação, o que acaba acontecendo é que a gente trava com tanta informação e a gente não sabe muito bem o que fazer, porque a gente tem que escolher uma dessas linhas de informação. E a gente acaba não tendo, então, a sabedoria da experiência direta. Ou seja, que é simplesmente aplicar um caminho, experienciar esse caminho e aí aprender a partir de dentro para fora. Tendo consciência desses 3 níveis de sabedoria, então a gente vai perceber que a função dos 2 primeiros níveis de sabedoria é nos orientar para que a gente vá e faça o que precisa ser feito para ter a experiência direta. Isso é muito importante, porque nesse canal aqui a gente vai falar cada vez mais sobre desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal, e a gente vai sempre pegar por uma perspectiva bem prática da coisa. Ou seja, como que eu pego
e aplico esses conhecimentos que eu estou tendo no meu dia a dia para que efetivamente eu sinta a transformação que esses conhecimentos podem proporcionar. Então, só ficar absorvendo conhecimento e ouvindo informação e tudo mais não é o suficiente. A gente precisa fazer a prática. E a prática da meditação é uma das práticas mais poderosas que eu já experimentei até hoje para a gente conseguir evoluir cada vez mais nesse terceiro nível de sabedoria. E o mais incrível de tudo é que quando a gente vai meditando ao longo do tempo e essa sabedoria interna vai surgindo, o que muitas vezes acontece é que os outros dois níveis de sabedoria anterior, eles começam a brotar naturalmente. As coisas começam a ficar muito intuitivas, porque as coisas fazem sentido, porque você já experienciou um nível interno, primeiramente. Então, às vezes, imagina o seguinte, lembra lá atrás, quando você, por exemplo, numa aula, escutava alguma coisa que o professor falava e você não entendia bem direito aquilo, e tempos depois você fazia algum exercício, alguma atividade no caderno, ou ia para o laboratório e fazia um experimento, e aí você entendia o que o professor tinha falado? Então, basicamente, esse é o processo que acontece. Então, muitos conhecimentos espirituais e de desenvolvimento pessoal que a gente escuta, a gente não consegue realmente compreender porque a gente ainda não teve a experiência direta. Então, por isso que é tão importante essa prática constante e essa prática para a gente adquirir essa sabedoria interna, Bhavanamayapanya. Massa? Então, toda vez que você escutar algum conhecimento, Sutta Mayapanya ou Chinta Mayapanya, compreender alguma coisa, sempre se faça essa terceira pergunta. Beleza, e como que eu vivencio isso? Como que eu aplico isso? Como que eu trago isso para a prática? Quando você começar a fazer isso numa base diária, com todos os conhecimentos que você absorver, a coisa começa a transformar num ritmo muito grande. Mas, se esse vídeo te ajudou de algum modo, curte e compartilha com outra pessoa, pode ajudá-la também, e nos vemos no próximo vídeo.